A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Cidade de Vila Nova dos Martírios decreta luto de 3 dias após morte de 5 pessoas da região em grave acidente. Em Balsas, suspeito de matar a ex-mulher com 12 facadas morre em hospital. Bombeiros do Maranhão continuam em Brumadinho, onde buscas completam 13 dias. Polícia recupera 40 iPhones roubados em pré-carnaval em São Luís. Na política, deputados trocam farpas na primeira sessão da Assembleia Legislativa. 3 cidades do Maranhão reiniciarão recadastramento biométrico. Estadual Jornal Central desta quarta-feira, dia 6 de fevereiro de 2019. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Quarta-feira de chuva frequente no litoral do Maranhão. Na capital, São Luís, pancadas de chuvas localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A máxima na região não deve passar dos 30 graus. Também tem previsão de chuva a qualquer momento do dia e da noite nas cidades de Imperatriz, São Raimundo das Mangabeiras, São Vicente Ferrer e em Sítio Novo. Nesses locais, os termômetros registram máxima de até 31 graus. Apenas em São Raimundo das Mangabeiras, que tem hoje máxima de 34 graus. Para amanhã, quinta-feira, abertura de sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia no Maranhão. Bombeiros do Maranhão continuam na região de Brumadinho, em Minas Gerais, na operação de resgate que completa hoje 13 dias. Mais informações na matéria de Kessia Carvalho. Cerca de 250 bombeiros de vários estados do país, incluindo o Maranhão, ainda trabalham nas buscas por vítimas do desastre de Brumadinho, que completou 12 dias nesta terça, dia 5. A operação é coordenada pelos bombeiros de Minas Gerais, que empregam também 22 cães farejadores na missão. Até agora, os bombeiros contabilizam 134 mortos, 199 pessoas desaparecidas e outras 395 que foram localizadas após o rompimento. Um dia após a tragédia, o governador do Maranhão, Flávio Dino, autorizou o envio de 7 bombeiros do Maranhão especializados em ocorrência de grande vulto e buscas e resgates em estruturas colapsadas, o popular BREC. Desde o dia 27 de janeiro, o Major Patrício, o Major Nilson, o Sargento Max, o Tenente Nunes, o Tenente Helenilton, o Soldado Serra e o Soldado Neves passaram a compor a força-tarefa de apoio aos bombeiros mineiros e em solidariedade aos familiares das vítimas em Brumadinho. De São Luís, Kessia Carvalho. Trânsito. A Polícia Rodoviária Federal divulgou ainda na tarde dessa terça-feira o nome das 5 pessoas que morreram em um grave acidente na BR-010, próximo à entrada para o município de Cidelândia, no período da manhã. Entre as vítimas está Francisco Silva de Jesus, conhecido como Mizim, de 59 anos, ex-vereador da cidade de Vila Nova dos Martírios, Maria Zélia Mendes Santos, de 71 anos, Nilo Alves, de 66 anos, Odés Inácio, de 41 anos e Elisângela Costa, de 40 anos. O acidente aconteceu por volta das 8h45 da manhã dessa terça entre os municípios de Imperatriz e Cidelândia. Todas as vítimas eram da cidade de Vila Nova dos Martírios e ocupantes do mesmo veículo, um Voyage de cor prata. O veículo se chocou contra uma carreta após uma ultrapassagem. O forte impacto arremessou o veículo para fora da rodovia. Um dos passageiros, que estava sem cinto de segurança, sacou do veículo. A prefeita de Vila Nova dos Martírios, Carla Batista Cabral Souza, decretou luto oficial de 3 dias na cidade. Plantão policial. Na cidade de Balsas, morreu no hospital um homem suspeito de matar a ex-mulher com 12 facadas. Os detalhes com a repórter Taliana Luiz.
Morreu na tarde dessa terça-feira em Balsas o suspeito de assassinar a ex-mulher com 12 facadas na madrugada do último domingo. Vando Gomes do Nascimento estava internado na semi-UTI do Hospital Municipal de Balsas após tentar suicídio. Ele passou por cirurgia e seu quadro de saúde era gravíssimo. Vando Gomes do Nascimento invadiu a residência da ex-mulher Adaleia Carvalho da Silva, de 25 anos, pulando o portão da residência e foi até a cozinha. Eles tiveram uma discussão e, em seguida, Vando desferiu um golpe de faca na ex-mulher. Ela ainda tentou fugir, mas foi perseguida, sendo atingida com mais 11 facadas. Após cometer o crime, Vando tentou cometer suicídio, desferindo 5 golpes de faca no próprio corpo. Ele foi levado em estado grave para o hospital. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. A polícia prendeu nesta terça-feira em São Luís Flávio Sanches Silva, de 25 anos, em posse de 40 aparelhos iPhone que foram roubados durante festas em blocos de pré-carnaval nesse fim de semana na capital. Segundo a polícia, entre os iPhones recuperados há alguns de última geração, que custam em torno de R$5.000. Os aparelhos foram recuperados pela polícia durante uma operação que investiga o roubo de celulares e o tráfico de drogas na região central de São Luís. Além de Flávio, outras 2 pessoas de nomes não divulgados foram detidas, suspeitas de envolvimento no caso. No próximo bloco, o governador Flávio Dino anuncia retorno de secretário. E ainda deputados trocam farpas durante a primeira sessão do ano na Assembleia. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 98-9898305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou nesta terça o retorno do deputado estadual Marcelo Tavares à chefia da Casa Civil. O secretário toma posse nesta quinta-feira. O anúncio foi feito pelo próprio governador nas redes sociais. Marcelo Tavares foi secretário da Casa Civil durante o primeiro mandato de Flávio Dino entre os anos de 2014 e 2018. Tavares foi reeleito pela 4ª vez como deputado estadual e, na última sexta-feira, tomou posse ao lado de outros 41 parlamentares eleitos pelo Maranhão. Com a confirmação do retorno de Marcelo Tavares para o Executivo, quem assume a vaga como suplente é o deputado estadual Edivaldo Holanda, do PTC, que é pai do atual prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, do PDT. A primeira sessão dos trabalhos na Assembleia Legislativa do Maranhão foi marcada por muita discussão e troca de ofensas entre 2 parlamentares. Quem conta essa história melhor pra gente é o repórter Emanuel Ribeiro. E a primeira sessão ordinária da 19ª legislatura aqui no Parlamento Estadual começou de forma muito calorosa. Os deputados se revezaram na tribuna, se apresentando, os novatos e aqueles que já foram deputados estão de volta. Mas a cena durante a sessão ordinária foi polemizada entre o deputado César Pires, do PV, e o deputado Duarte Júnior, do PCdoB. Os 2 chamaram a atenção por uma discussão calorosa no campo democrático. A reportagem da Central de Notícias marcou presença e ouviu os 2 deputados acerca dessa discussão calorosa nesse primeiro dia de sessão ordinária da 19ª legislatura na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Deputado César Pires, que motivou essa discussão envolvendo o senhor e o deputado Duarte Júnior, do PCdoB? É que ele não compreendeu ainda o que é o parlamento. O parlamento, eu não citei nome, eu não cito nome, mas coloquei as defesas de todos eles lá para poder provocar, para que eles reflitam antes de uma votação. Mas entrou errado, porque eu não respondo a processo eleitoral como ele responde, e eu não citei. Nunca paguei nada por extorsão, porque eu não tenho nada por extorsão. Se alguém tem que se toque, que fale, mas eu não tenho. Então é essas coisas que eu te digo que eu vou continuar desse jeito. E digo mais, já disse na tribuna, é inarredável o meu posicionamento. Quando eu brigo
comigo? Vai ter. Não pode ser quem for. Já tive até com o presidente daqui, tá mais com o deputado desqualificado. Deputado Duarte Júnior, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu não posso permitir que um parlamentar venha aqui fazer um discurso retórico, um discurso que não é verdadeiro, onde deseja que a lei seja aplicada, mas não deseja cumprir. E no momento em que o deputado ele afirma sobre a defesa do consumidor, eu, claro, não posso perder a oportunidade de destacar que quando eu estava como presidente do PROCON, ele pediu que eu paralisasse as fiscalizações, que as fiscalizações que estavam sendo realizadas no supermercado Jumbinho, que fica no Bequimão, que é de alguém da família dele, não fossem realizadas, pelo simples fato de ser alguém da família dele. Eu não posso permitir, mesmo porque aqui eu estou para defender a lei e fazer com que o direito do cidadão seja respeitado. Emanuel Ribeiro, Central de Notícias de São Luís. Em Brasília, a Frente Parlamentar da Segurança Pública discute hoje com o ministro Sérgio Moro proposta da lei anticrime. Direto da capital federal, nosso correspondente Nildo Costa. A Frente Parlamentar de Segurança Pública da Câmara dos Deputados reúne-se nesta quarta-feira com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para discutir a proposta da lei anticrime. A frente é coordenada pelo deputado Capitão Augusto, do PR, do estado de São Paulo. Apresentada nesta segunda-feira a deputados, a proposta da lei anticrime traz medidas para assegurar o cumprimento da condenação após o julgamento em segunda instância e mudanças para elevar as penas em crimes cometidos com armas de fogo. O texto também busca aprimorar o confisco de produtos do crime e permitir o uso do bem apreendido pelos órgãos de segurança pública. O capitão Augusto, que participou da reunião na residência oficial do presidente da Câmara, elogiou a proposta. Ele prevê que não haverá dificuldade em aprová-la na Câmara. A reunião acontece nesta quarta-feira, às 14 horas, no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados. Central de Notícias, de Brasília, Nildo Costa. Um projeto quer combater sonegação fiscal nos municípios do Maranhão. Confira na matéria de Lucina Medeiros. Com o objetivo de incentivar a institucionalização dos tributos municipais, o projeto Município Legal Mais Receitas Mais Direitos do Ministério Público do Maranhão, lançado no mês de janeiro, visa combater a sonegação fiscal nas cidades maranhenses. Para isso, o projeto propõe a formação de uma força-tarefa com o Estado do Maranhão e a criação e implantação, neste ano, de 4 promotorias de justiça regionais da ordem tributária. O coordenador do Centro Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa do MPMA, Cláudio Rebelo Correio Alencar, apresentou o plano durante o encontro com presidentes de câmaras municipais do Maranhão. Para ele, é necessária a organização dos processos tributários para melhor aplicação do dinheiro público. Isso tudo, na verdade, por daí o nome, é para garantir à sociedade mais direitos, porque para que a sociedade tenha acesso a serviços públicos, há necessidade do devido dinheiro. Segundo o levantamento preliminar do projeto, a sonegação fiscal no Brasil atingiu 443,9 bilhões em 2017. Para cada R$1 perdido com a corrupção, R$7 são sonegados. Com informações do Ministério Público do Maranhão, Lucina Medeiros. Confira em instantes. Proibido o consumo e comercialização de uma das espécies mais consumidas no litoral do Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 98-989-8305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços de utilidade pública.
A partir dessa quarta-feira até o próximo domingo, o caranguejo uçá entra no período de defeso no litoral do Maranhão. Isso quer dizer que a espécie está protegida por lei para se reproduzir. São 5 dias que a pesca, transporte e venda ilegal são proibidos para que a espécie possa se reproduzir livremente no estado. Além do caranguejo, também está proibida a comercialização do camarão, que já havia entrado no período de defeso. Até o próximo dia 15 de fevereiro, o marisco estará protegido pelo período. No litoral maranhense, essa é a época em que as espécies do camarão branco, rosa e sete barbas se multiplicam. Campanha alerta aposentados e pensionistas a realizarem atualização cadastral no Cadastro Único. O repórter Daniel Amorim tem mais informações sobre o prazo de inscrição. Com o objetivo de evitar que famílias maranhenses percam o BPC, benefício de prestação continuada, o governo do estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social, tem realizado campanhas para alertar a população sobre a obrigatoriedade da inclusão dos dados dos beneficiários no Cadastro Único, tanto para a manutenção quanto para requerer o provento no valor de um salário mínimo por mês. O benefício de prestação continuada garante um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos, ou a pessoa com deficiência de qualquer idade, com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Segundo o calendário divulgado pelo governo federal, pessoas que fazem aniversário no primeiro trimestre deste ano têm até o dia 31 de março para se inscreverem no Cadastro Único. As que completam ano no segundo trimestre têm até 30 de junho. As aniversariantes do terceiro trimestre têm o prazo até 30 de setembro. E as do quarto trimestre têm como data limite para realizar o cadastro o dia 31 de dezembro. Para se inscrever, o beneficiário pode ir até o CRAS mais próximo de sua residência ou a Secretaria Municipal de Assistência Social. Caso o interessado não compareça para realizar o cadastro ou a atualização dos dados, o recurso será bloqueado e só poderá ser reativado assim que for identificada a inscrição. De São Luís, Daniel Amorim. Os eleitores de Campestre do Maranhão, Itinga do Maranhão e governador Edson Lobão serão os primeiros a realizarem a revisão biométrica obrigatória no ciclo 2019-2020. A biometria estava suspensa em razão do período eleitoral. A meta do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão para esse ciclo é recadastrar 653.507 eleitores de 62 cidades, atingindo 91% do eleitorado do estado. Hoje, dos 4.550.385 eleitores aptos a votar no Maranhão, mais de 3 milhões já possuem o cadastro atualizado. A Justiça Eleitoral ainda não informou quando o recadastramento biométrico deve recomeçar. Regionais de Chapadinha e Pedreiras recebem o mutirão do glaucoma. Confira na matéria de Sebastião Neto. A partir desta quinta-feira, dia 7, até o domingo, dia 10, a Secretaria de Estado da Saúde vai realizar uma edição do mutirão do glaucoma. A ação torna acessível e de forma gratuita consultas para diagnóstico e tratamento da lesão ocular. Desta vez, moradores das regionais de saúde de Chapadinha e Pedreiras serão beneficiados. Para ser atendido no mutirão, que percorrerá 17 municípios, será necessário apresentar cópia do documento de identidade, cartão do SUS e comprovante de endereço. Nos casos diagnosticados de glaucoma, o paciente recebe o colírio gratuitamente pela Secretaria. O glaucoma é uma doença nos olhos causada por uma lesão caracterizada pelo aumento da pressão intraocular, que, se não tratada, pode levar à cegueira. Existem 2 tipos da doença, o de ângulo aberto e o de ângulo fechado. A consulta para diagnóstico da doença deve ser realizada anualmente pelo grupo de risco, onde estão inseridas pessoas com casos da doença na família, usuários com idade acima de 40 anos, negros, altos míopes, diabéticos e pacientes que tiveram trauma ocular ou doenças intraoculares. De São Luís, Sebastião Neto.
ProUni divulga a primeira chamada de estudantes selecionados. Suzete Caldeirão. Os inscritos na seleção do programa Universidade para Todos, o ProUni, devem acessar a página na internet para conferir a lista de aprovados em primeira chamada. Quem for selecionado nesta etapa deve ficar atento ao período de comprovação de informações e matrículas nas unidades de ensino, entre quarta e quinta-feira, dia 14 de fevereiro da próxima semana. Quem for selecionado nesta etapa deve ficar atento ao período de comprovação de informações e matrícula nas unidades de ensino, entre quarta e quinta-feira, dia 14 de fevereiro da próxima semana. Os selecionados devem procurar as instituições de ensino com documentos como carteira de identidade ou carteira nacional de habilitação, CNH, ou passaporte, ou carteira funcional ou identidade militar, registro nacional de estrangeiros ou carteira de trabalho. Também deve levar comprovante de residência, comprovante de rendimentos, certificado de conclusão do ensino médio ou comprovante de professor da educação básica. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Suzete Caldeirão. No próximo bloco, jogadores do Sampaio Correia são ameaçados por facção criminosa. Estamos apresentando Jornal Central. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 98-9898305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Uma campanha foi lançada no Maranhão de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Reportagem de Ticiane Chuvas. A campanha de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, baseada em 3 frentes de atuação: prevenção, notificação e repressão. Combater, primeiro, potencializar a prevenção, que é fomentar na família o diálogo com a criança. A autodefesa da criança e do adolescente é um dos principais meios de prevenção. Nós temos que fomentar esse diálogo em educação sexual. Os casos que chegam ao conhecimento das autoridades ainda é muito pequeno. Nós precisamos qualificar essas denúncias e fazer com que o sistema tenha mais eficiência em não só elucidar a violência, culpar os responsáveis e também buscar um tratamento terapêutico de acompanhamento dessa criança. O defensor destaca ainda a importância dos canais de denúncia. Nós temos o Disque Denúncia, mas a população precisa ser melhor capacitada para fazer essa denúncia mais qualificada. E o Disque 100 também. E a Defensoria vai criar nessa campanha um canal de diálogo direto com o professor. O educador é aquela pessoa que tem contato direto com a criança. Muitos dos casos de violência sexual ocorrem dentro da família e o professor às vezes é essa válvula. A diretora da escola fala da importância da ação da Defensoria. Às vezes a criança não tem tanto espaço em casa como tem na escola. E aí o apoio, o vínculo que tem com os professores. A gente já teve caso de revelação que a criança sentou e conversou com o professor e contou que foi abusado sexualmente de uma pessoa bem próxima da família. A família não apoiou, ameaçou. Então nós procuramos da melhor forma possível resolver a situação. Loterias. O concurso 2122 da Mega Sena pode pagar um prêmio de R$3 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio ocorre hoje às 20 horas, horário de Brasília, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$3,50. Esporte. Depois de perder por 3-0 para o CSA no estádio Castelão, em São Luís, o muro do centro de treinamento do Sampaio Correia amanheceu pichado nesta terça-feira, com ameaças aos jogadores em caso de tropeço no Superclássico contra o Motoclube, pelo Campeonato Maranhense. A frase com tom de ameaça dizia:
Abre aspas, se perder pro Morto Clube, jogador vai morrer. Acabou a paz. Fecha aspas. A frase foi atribuída a uma facção criminosa. O presidente do time, Sérgio Frota, disse que não vai tolerar esse tipo de protesto e disse que as pichações serão apagadas e que a segurança será reforçada no centro de treinamento. O superclássico entre Sampaio Corrêa e Motoclube será no próximo sábado às 17 horas no estádio Castelão. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Fale diretamente conosco pelo WhatsApp 98305-1572. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais. No Facebook e no YouTube é Central de Notícias. No Instagram, Central de Notícias MA. E ainda no Twitter com CN Jornalismo. A técnica do Jornal Central é de Jame Chaves. A apresentação foi de Tereza Cristina e Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá. Até. Fique bem informado. Acesse o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br, ou siga nas redes sociais. No YouTube, Central de Notícias. Facebook e Instagram, Central de Notícias MA. Twitter, CN Jornalismo. Fale direto conosco no WhatsApp 98-9898305-1572. Se inscreva, curta e compartilhe. Central de Notícias. Compromisso com a imparcialidade. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.